Boa noite! Nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre como se aposentar mais cedo. Ontem foi aprovado em segundo turno no Senado a reforma da Previdência, que prevê a idade mínima de aposentadoria para homens de 65 anos e para mulheres 62. Nesse vídeo, então, eu gostaria de comentar um pouco sobre essa reforma que aconteceu agora e que alternativas a gente poderia usar para não ficar tão dependente desse sistema de aposentadoria que foi alterado ontem. A primeira questão que eu queria tratar aqui é por que a gente não deveria confiar em sistemas de aposentadoria público? O primeiro ponto é que, assim, quando uma reforma está sendo projetada, quando um plano de previdência para a sociedade como um todo está sendo planejado, diversas categorias começam a lutar por condições especiais que beneficiariam a sua categoria. E essa discussão sobre sistemas de aposentadoria especial, eles vão adquirir mais como um aspecto político, né, de disputa mesmo entre as categorias. E a categoria que tiver maior poder de barganha, de negociação, maior capacidade de influência, ela vai conseguir direitos especiais sobre todas as outras categorias. Então ela vai começar a receber um tratamento que as outras não vão receber e que todos os outros trabalhadores vão pagar por isso. Todo mundo quer uma condição especial. E aí, no sistema público, você tem a pressão sendo exercida sobre os legisladores para que atendam a determinados interesses de certas categorias. Esse é um primeiro problema. Um segundo problema é que, assim, sistemas de aposentadoria público não possuem concorrência, ele é obrigatório. E por ser obrigatório, ele não tem qualquer preocupação de ser eficiente, de entregar um bom resultado, de dar certo, porque ele é obrigatório. Então, se der certo, se não der certo, não existe assim uma preocupação tão grande em que ele seja altamente eficiente, né? Sistemas de aposentadoria público, enquanto o Estado tiver capacidade de arrecadar, vão ter capacidade de cumprir as suas obrigações, né? Mas mesmo aquilo que é obrigação, é eles quem definem, é o sistema quem define. Então você pode pagar o tempo inteiro a aposentadoria na expectativa de se aposentar num período de tempo e quando chegar esse tempo você não se aposentar porque alguma reforma adiou a sua expectativa de aposentadoria, né? É, uma outra questão é que, assim, as pessoas que votam os sistemas de aposentadoria, elas não são aposentadas por esse sistema e elas também não são afetadas se as condições do trabalhador são boas ou ruins. Então, elas votam um sistema para outras pessoas e elas não são afetadas por isso. Se o resultado é é desagradável, se ele é pior do que o que precisava ser, eles não serão afetados. Então, eles não estão sob o risco de responder diante de suas próprias ações, de suas decisões. Então, o trabalhador ele recebe o ônus de não ter decidido e aquele que decide, ele tem o bônus de decidir em seu favor, inclusive, né? Uma outra questão é que as regras de aposentadoria elas mudam com muita frequência. Veja só, desde a Constituição de 88, a Previdência foi reformada 7 vezes, incluindo essa que foi feita agora em 2019. A cada 4 anos e meio, em média, a gente tem uma reforma da Previdência, uma alteração nas regras de aposentadoria, seja em relação ao acesso à aposentadoria, seja em relação às regras de cálculo. Tudo isso muda, né? E nos últimos anos, desde a Constituição de 88, a cada 4 anos e meio, em média, as regras estão mudando. Ora, imagine, se falta 10 ou 20 anos para você se aposentar ainda, nas regras atuais, quantas reformas da Previdência você não vai pegar se a cada 4 anos e meio tem uma reforma? Você realmente pode confiar nesse sistema de que você vai se aposentar por ele? É muito pouco provável que você possa colocar sua confiança, é muito pouco justificável, né? Muitas pessoas podem depositar confiança, mas a gente não tem muita justificativa para isso, né?
Se a gente coloca a nossa confiança, o nosso futuro, que é a aposentadoria é o futuro de todo mundo que não morrer, né? Então, se você coloca a sua expectativa de futuro nas mãos de um sistema, no controle de um sistema que a cada 4 anos muda de regra, você realmente acha que que vale a pena você confiar toda a sua expectativa de futuro nesse sistema? É muito coerente você decidir fazer algo à parte, né? Fazer uma estratégia alternativa, né? O objetivo desse vídeo, muito mais do que dar soluções prontas, é de trazer a questão, né? A necessidade, é de despertar a necessidade para que a gente planeje um sistema alternativo de aposentadoria. E como é que a gente pode fazer isso? Uma forma interessante da gente pensar é começar a definir, a tratar o que é aposentadoria. A gente pode definir isso de várias maneiras, mas eu acho que uma forma que é importante aqui é tratar a aposentadoria como um sistema de renda passiva. O que é uma renda passiva? Existe uma diferença entre a renda que é resultado do seu trabalho, que a gente chama de renda ativa, que é resultado direto da sua capacidade laboral, né? Sua capacidade de trabalho. Ao longo da vida, nós temos um período de crescimento da capacidade, então, quando você é criança, você tem capacidade de produzir muito pouco, e você vai crescendo essa capacidade na medida do tempo que você vai recebendo novas habilidades, novos conhecimentos, vai aprendendo novas técnicas, até que chega um ponto a partir do qual ele estabiliza e mais para frente, quanto mais a idade avança, vai chegando o tempo em que você vai perdendo a capacidade de produzir, né? Então, você passa a vida inteira com uma renda ativa, então, que é resultado do seu trabalho. A renda passiva ela é diferente, é o resultado daquilo que você tem, que é propriedade sua e que não depende de nenhuma atividade sua, certo? É algo que você já construiu e tem resultados disso. Então, tem um exemplo de renda passiva que é muito conhecido pelos brasileiros, né? Você tem, por exemplo, a poupança. A poupança é um investimento que tem pagado um valor muito pequeno nos últimos anos. Muitas pessoas têm considerado até como não sendo um investimento, mas é bem conhecida pelos brasileiros. Eu vou usar como exemplo aqui. Se você pegar qualquer quantidade de qualquer valor em dinheiro e colocar na sua conta na poupança, o que vai acontecer é que depois de um mês vai entrar na sua conta um valor que você não colocou, que não é resultado direto do seu trabalho. Esse valor que entrou lá, os juros da poupança, ele é a sua renda passiva. A renda passiva é o resultado daquilo que você construiu, mas que você não trabalhou diretamente para gerar, né? Então, a aposentadoria é um sistema de renda passiva que você cumpre as regras, você constrói essa circunstância e a partir de um determinado ponto você pode viver a partir dela, né? Então, a gente poderia dizer que é importante que o trabalhador planeje uma forma alternativa de aposentadoria que seja resultado de uma renda passiva que lhe dê pouco trabalho, porque ele vai passar a vida todinha construindo, a vida todinha produzindo para o período da vida dele em que ele não vai ter mais capacidade de produzir, ou que a capacidade dele vai estar limitada, né? Eu também não quero dizer com esse vídeo que você deve se desvincular do sistema de previdência. E eu não posso dizer isso porque é obrigatório, né? Então você obrigatoriamente vai ter que participar. Mas a questão principal não é se você deve participar. A questão principal é se você deve colocar toda a sua confiança apenas nesse sistema. Ora, se eu não confio no sistema político, se eu não acho que eles lá estão preocupados comigo, por que eu deveria entregar o meu futuro na mão deles, né? Agora a questão que surge é assim, como é que eu devo fazer isso? Ora, eu posso criar um sistema de renda por vários métodos, né? E é importante que o método seja algo que você confia, que você acredita e que você conhece. Então, veja só, você pode pegar uma caixa qualquer,
e ao longo da vida separar um determinado percentual dos seus rendimentos para você colocar dentro dessa caixa e quando você se aposentar, você tirar o dinheiro que você precisa daquela caixa para você viver. Essa é uma estratégia bem ruim, sinceramente, né? É uma estratégia ruim porque ao longo do tempo a moeda desvaloriza. Todo mundo conhece o efeito da inflação, apesar de isso não ser, a origem da inflação não ser bem conhecida. Mas todo mundo sabe da gravidade do efeito da inflação. Então essa não é uma boa estratégia. A gente precisa de uma estratégia que consiga vencer a inflação e que nos ofereça condições de viver a vida toda, né? E isso a gente vai poder encontrar nos vários investimentos que estão disponíveis para as pessoas físicas, né? No Brasil existe um conjunto de investimentos bastante amplo que permite a pessoa escolher o prazo, o risco, o método, diferentes estratégias para ela se aposentar, né? Então, na área dos investimentos existem pelo menos duas grandes opções que a gente poderia optar. Então, existe a renda fixa e existe a renda variável. Na renda fixa, você tem geralmente uma operação de crédito. Você empresta dinheiro para alguém. É como na poupança, por exemplo, né? A poupança você empresta dinheiro que é usado no crédito imobiliário. E aí você recebe uma remuneração por isso. E essa remuneração é resultado do sacrifício que você faz hoje em não gastar o seu patrimônio, o seu dinheiro. Então você deixa de gastar o dinheiro hoje para poder gastar mais amanhã, para poder receber mais amanhã. Geralmente a renda fixa ela é uma operação de crédito. Você empresta dinheiro para o banco, ou para um governo, ou para uma empresa, para uma instituição, né? E aí você recebe o valor contratado inicialmente, o valor que você emprestou, o principal, e mais a remuneração desse principal, né? Do tempo que você não ficou com ele. Uma outra opção para que você possa gerar renda passiva é a partir da renda variável. A renda variável ela não está vinculada a operações de crédito como a renda fixa. Geralmente elas estão associadas a operações de empreendimentos, né? Você cria um projeto que você acredita que num período de tempo ele vai trazer um resultado para você, e aí você aplica o seu capital nesse projeto que você tem, né? Então, na renda variável, geralmente você trata os itens que são mais conhecidos quando se fala de renda variável, são as ações, por exemplo, né? Então, nas ações você tem um empreendimento que vai lhe dar retorno financeiro na medida em que o empreendimento for bem sucedido, né? Então, se você tem determinada empresa, se você tem um negócio próprio, ou se você é sócio de uma empresa grande, então o seu retorno é variável porque não existe qualquer garantia de que você vai receber alguma coisa nele, né? Mas, no longo prazo, diversos estudos apontam que a renda variável ele consegue ultrapassar a renda fixa em retorno. Apesar de que nem todas as pessoas têm a tolerância a risco de ver o seu patrimônio reduzir e aumentar variavelmente, né? Então, assim, o projeto que a gente deveria fazer, que a gente precisa fazer do longo prazo, não precisa ser um investimento complexo que você entende muito pouco hoje, mas precisa ser alguma coisa que você conhece. Pode ser um projeto que você tenha em mente, abrir uma empresa, sei lá, ou fazer uma aplicação em renda variável, em renda fixa, mas sempre com o pensamento de que no longo prazo, ao longo da minha vida, eu preciso produzir, eu preciso criar um sistema que me deixe, que me ofereça condições de eu poder me aposentar tranquilamente, né? Possivelmente, nós vamos receber alguma coisa do sistema de aposentadoria público. Isso não é uma garantia, é verdade, mas provavelmente a gente vai receber alguma coisa nisso. O importante é a gente criar estratégias para não depender unicamente de sistemas que não estão no nosso controle, que a gente não tem como prever como vai ser, ok? Então, assim, se você teve alguma dúvida, se existe algum assunto que você quer tratar, coloca nos comentários abaixo, deixe o seu like aí, se você gostou do tema, se inscreva no canal, e é isso. Tenha uma boa noite e até a próxima. Valeu!